Estamos ao vivo. Fala aí, L4. Bom dia. Já chega aí, dando aquele bom dia especial. Salve, salve, generais. Mais uma semana se iniciando aqui para nós no L4. Mais uma oportunidade que nós temos de construir um dia memorável. Chega aí, já dando aquele você que não comenta, pelo menos larga um bom dia aí nos comentários. Vou pegar aqui. Aqui. Só vamos ver aqui. Bora lá, então. Façam todos um excepcional dia, mais uma oportunidade, mais um dia. Pega lá. Pega a tua Bíblia lá. Vamos fazer uma leitura aqui para a gente começar nosso dia. Abre lá em Efésios. Efésios capítulo 3. Bora lá. Efésios, coloquei. Efésios capítulo 3. E vamos dar início. Por essa razão oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês, pela graça de Deus, isto é, o ministério que me foi dado a conhecer pela revelação. Como já lhe escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel. Quem são os gentios? Os gentios são os novos convertidos. Mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel. Através de Jesus, nós fomos enxertados na árvore da vida. A herança estava com o povo de Israel. Através de Jesus, nós tivemos a oportunidade de ser co-herdeiros da mesma promessa de Israel. Como filhos adotados, nós somos enxertados na árvore da vida. Significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Desse Evangelho eu me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, o que são santos? Anote, santo significa separado. Toda vez que você ler santo, ele significa separado. Você que foi separado, você é um santo. Embora seja eu o menor dos menores de todos os separados, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse ministério que, durante as épocas passadas, foi mantida oculta em Deus, que criou todas as coisas. Alguma semelhança com os dias de hoje?
foi separado, foi entregue a Paulo a oportunidade de trazer clareza sobre o evangelho, esclarecer a todos sobre os mistérios do reino de Deus, que durante as épocas passadas, presta atenção, durante as épocas passadas foi mantida oculta em Deus que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderosos e autoridade nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanime por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. 14. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Ajoelhar-me no original, ele vem da palavra Barak, de Barack Obama também. E o que significa isso? Abençoado. Aquele que se sente abençoado, aquele que se ajoelha, ele se sente abençoado. Então tá assim, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebo o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações para todo sempre. Presta atenção. Paulo ele foi separado para mostrar toda a largura, profundidade, altura e comprimento de todas as maravilhas de Deus. Paulo ele foi chamado para transbordar. Paulo escreveu mais ou menos, o apóstolo Paulo, alguém que era um perseguidor dos cristãos, ele escreveu mais ou menos 80% do Novo Testamento. Nós temos todas as cartas de Paulo. O que eu quero falar com você nessa madrugada, você que decidiu acordar nessa madrugada, sobre transbordo, anota isso daí. Transbordo é aquilo que passa dos limites. Transbordo é aquilo que passa dos limites. Paulo foi um transbordante. Paulo decidiu, quando ele teve um encontro verdadeiro com Cristo, ser um transbordante. Aquele que realmente foi separado e para revelar todos os mistérios em Deus. Notem que ser transbordante não é uma característica que nasce com alguém, mas é uma característica de alguém que decide ter uma nova posição. Todo aquele que tem um nome forte não precisa de cargo. Todo aquele que tem um nome forte não precisa de cargo. Paulo, ele tinha os cargos. Paulo era um grande homem no exército romano. Era um cara que realmente exercia muita influência. Mas quando ele decidiu ser um transbordante, de revelar todos os mistérios de Deus, o nome dele se tornou ainda mais forte. Eu te pergunto, o que você hoje, nessa madrugada, está fazendo para deixar o seu nome ainda mais forte? Até quando você vai continuar calado sem levar aquilo que você foi separado para fazer? Muitos de vocês acordam madrugadas e madrugadas, sendo abastecidos, sendo cheios da presença de Deus. Mas eu te pergunto, o quanto que você vem cascateando isso
para outras pessoas. Na igreja do Velho Testamento, na igreja de Atos, na igreja primitiva, as pessoas não entravam nas igrejas para receber da presença de Deus. Elas estavam tão cheias que elas entravam para manifestar a glória de Deus. Não é que elas entravam para ser cheias, elas estavam cheias e elas entravam para transbordar. O que é cascateamento? Cascateamento é o transbordo que sai do meu limite. Quando começa a sair do meu controle, eu começo a cascatear isso para outras pessoas. Quanto mais você transborda, mais existe prosperidade na sua vida. Presta atenção, escreve isso que eu vou te falar. Transbordo nada tem a ver com a sua capacidade. Transbordo não tem a ver com a sua capacidade. Eu não me importo com a minha capacidade. Porque não faz sentido nenhum, presta atenção. Só deixa transbordar. O quanto que você tem deixado de transbordar, presta atenção nisso que eu vou te falar, L4. A gente está com uma liderança, um pessoal separado, um pessoal santo. O quanto que você tem deixado de transbordar porque você não se julga capaz. Essa porra desse teu bloqueio tem impedido você de cascatear para outras pessoas. Esse bloqueio tem te impedido e tem impedido uma geração inteira só porque você não se acha capaz. Presta atenção. Transbordo nada tem a ver com capacidade. Anota, escreve isso. Escreve isso aí. Transbordo nada tem a ver com capacidade. Transbordo nada tem a ver com capacidade. Deixa eu te falar algo aqui. Imagina que você seja um riacho. Todos nós somos um riacho quando nós nascemos. Um riacho. Conforme você vai buscando conhecimento no decorrer da vida, conforme você vai melhorando as suas habilidades, esse riacho ele começa a ficar cada vez mais fundo. Você começa a cavar esse riacho. Isso começa a aumentar a volumetria. Começa a aumentar o volume de água dentro daquele riacho. Então, conforme você vai adquirindo conhecimento, você aumenta a volumetria do seu rio. A largura desse rio, ele é aumentado conforme você conhece novas pessoas e frequenta novos ambientes. Quando você tem novos conhecimentos, que vai aprofundando o seu rio, quando você conhece novas pessoas, novos ambientes que alargam o seu rio, você aumenta a sua volumetria e a velocidade do seu transbordo. E isso vai aumentar a quantidade das tuas ações. Presta atenção. Ninguém precisa de sucesso. Você não precisa de dinheiro. O amor ao dinheiro é que trava o seu avanço e o seu transbordo. Se você decidir hoje que você vai transbordar, que você vai avançar, nada vai te segurar. Escreve isso daí. Se eu decidir avançar, nada pode me segurar. Era exatamente isso com Paulo, quando ele tomou decisão, quando ele teve o encontro verdadeiro, e ele entendeu que ele foi um separado, nada o segurou. Nem Roma, nem os fariseus, os mestres da lei, nem família, ninguém o segurou. Mas para isso ele teve que tomar uma decisão. Eu te pergunto hoje, que decisão você toma? A Vanide falou o seguinte, deixa eu pegar os comentários dela. Tiago, eu não consigo transbordar, me cobro muito. Sabe por quê?
Só porque, Vanildo, não inicia. Quando você iniciar o processo de transbordo, quando você iniciar o processo de edificar outras vidas, você vai parar de se cobrar. Porque alguns se cobram com medo de julgamento de outros. Então entenda que transbordo nada tem a ver com capacidade. Vocês foram separados. A natureza espera ansiosamente esse dia, que é o dia da manifestação dos filhos de Deus. Hoje à noite nós vamos ter o lançamento de um grande movimento, talvez um dos maiores movimentos de transbordos que existe na Terra. Hoje à noite, às 9 horas, lá no YouTube do Pablo. E para quem estiver em Alphaville, você que é L4, tá por Alphaville, puder ir presencial lá na plataforma, para a gente dar um abraço e conversar. Hoje à noite vai ser lançado o maior movimento de transbordo que já existiu na face da Terra. A gente vai criar pressão no movimento, que são pessoas, assim como molas apertadas, que foram apertadas durante o tempo e agora querem explodir num dos aspectos da sociedade. Então, Vanido, o medo da exposição, o medo de ser julgado por outras pessoas é o que tem te impedido realmente de transbordar e cascatear tudo que existe em você na vida de outras pessoas. A minha pergunta é: até quando você vai viver essa história? Se você decidir hoje, se você decidir hoje transbordar, ninguém te segura. Presta atenção. Você que é líder de quadro, começa a investir naquilo que você ama. Se você investir naquilo que você ama, não tem como dar errado. Paulo, ele foi separado e ele começou a investir naquilo que nem ele sabia que ele amava. Paulo começou a investir naquilo que nem ele sabia que ele amava. Saia da rasura e comece a buscar as profundezas. Como que eu busco as profundezas? Me permitindo todos os dias experimentar coisas novas. Imagina uma criança na praia, onde que ela fica? Ela fica aqui no raso, na beirinha da água, na areia, porque na areia é seguro, na areia ela tem os pais perto. Mas as pessoas mais velhas, as pessoas mais maduras, as pessoas com mais experiência, destemidas, elas estão onde? Buscando as profundezas da praia. Porque é legal a praia, mas aqueles que realmente sabem das suas capacidades entendem que a diversão ela tá lá na profundeza. Lá eu posso nadar, lá eu posso mergulhar, lá eu posso fazer esportes, tudo. Eu te convido a sair do raso hoje e buscar as profundezas daquele que te amou. Que todos os dias, assim como Paulo foi separado, versículo 8 ele diz o seguinte: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, de todos os separados, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Paulo foi chamado para os gentios e você foi chamado para essa época. Escreve isso daí. Eu fui chamado para essa época. Eu fui chamado para esse povo. Isaías 3. A gente está lendo Isaías 3. Presta atenção. Todo o rio que para, ele se torna uma represa. Todo rio que para de gerar vida, todo rio que para de fluir, ele se torna uma represa. E toda represa tem um que embaixo? Lama. E depois que evapora aquela água, aquilo vira um grande deserto. Você foi chamado para esta época.
Escreve aí. Eu fui chamado para essa época. É por isso que nós estamos todas as madrugadas de terça a sexta-feira aqui reunidos juntos, onde um edifica a fé do outro, para que você pegue o seu grupo do WhatsApp e ame aquelas pessoas, transborde naquelas pessoas. Aquelas pessoas não são suas, aquelas pessoas são pessoas enviadas por Deus para que você transborde na vida delas. Isso não tem que ser um peso, mas isso é um treinamento para aquilo que você foi chamado nessa época. Sabe o que é interessante? Eu abri meu primeiro grupo de transbordo em 2020. E desde 2016 eu aprendi algo que fala sobre o quê? Seja fiel no pouco, que no muito eu vou te colocar. Desde 2020, transbordando, transbordando, e as pessoas não querendo falar, não respondendo. Tudo aquilo que vocês passam, eu passei pelas mesmas coisas, sem engajamento, sem pessoas comprometidas, sem as pessoas falarem nos grupos, e tá tudo certo. Não é sobre apenas sobre elas, mas sobre aquilo que eu fui chamado nessa geração. O ego fala o seguinte: as pessoas precisam me responder, as pessoas precisam é, dar um feedback, as pessoas precisam se manifestar. Isso é o meu ego falando. Todo semeador que tem boas sementes, tem terra fértil, ele não olha para trás. Ele simplesmente vai semeando, pois ele sabe que daquelas sementes vão nascer frutos. Presta atenção nisso. Nessa madrugada, o bom semeador, aquele que sabe quais são as suas sementes, ele não olha para trás, para aquilo que ele plantou, que ele sabe que toda semente que foi lançada, ela vai gerar frutos. Quero te convidar a partir de hoje, não olhar mais para trás depois que você plantou sua semente. Depois que você abriu a sua live, depois que você deu sua palestra, depois que você deu sua imersão, depois que você colocou uma mensagem no grupo do WhatsApp, no seu grupo de transbordo, presta atenção, não olha mais para trás. Se você ficar preocupado em ficar olhando para trás, para aquilo que foi plantado, você perde tempo e para de semear para frente. A ideia é você semear todos os dias. Toda torneira que para de jorrar é uma torneira escassa, porque ela foi feita com a função dela para deixar a água passar. Então, se eu tenho essa quantidade de água, eu sou escasso, se eu completo esse copo, eu me torno alguém abundante. Mas se eu deixo a água sair, eu me torno um transbordante. São 3 fases: o escasso, o abundante e o transbordante. Escreve aí: escasso, abundante e transbordante. Muitos estão vivendo na vida de escassez ou de abundância. E por ser abundante, fala o seguinte: eu estou nessa vida, eu influencio poucas pessoas, mas as pessoas que eu influencio são pessoas felizes. Só que enquanto isso, milhares de pessoas estão morrendo porque você não abre a sua boca para transbordar na vida dessas pessoas. Quando você não olha para trás, assim como o semeador não olha para trás e vai semeando todos os dias, você começa a sair de abundante para um transbordante. Esse é o chamado desta noite. Ó, o Thiago falou o seguinte, o Leandro falou o seguinte: Thiago, comece a chamar pessoas para participar da L4. Chama elas. Bora levantar uma geração às 4h45 da manhã. Pessoas que vão influenciar uma geração. Olha que legal. Essas são as atitudes. Hoje eu vou abrir um novo grupo para influenciar. Eu sou uma torneira que jorra água, uma ceifeira debulhadora. Muito bom, doutora Andréia. Muito bom. Coloca aqui nos comentários uma decisão que você toma hoje de uma ação. Assim como a doutora Andréia compartilhou aqui. Eu vou fazer tal coisa no dia de hoje. Qual decisão que você toma hoje
a partir desse nosso encontro. Qual é a decisão que você toma a partir de hoje no nosso encontro? Oh, a Claudenice. Tiago, abri meu QGR na minha casa. Minhas irmãs estão sendo libertas. Uau. Ó, Janaína, voltar a fazer lives. Coloca aí, Janaína, quando que vai ser a sua primeira live e que horário? Vou fazer uma agenda para ensinar meu QGR. Muito bom, Luiz. Toma a decisão de destravar no QGR. Muito bom. Abrir meu CNPJ, bora. Piorando. Fazer o que não quero. Ó. Voltar a fazer lives. Vou gravar áudios diários transbordantes no grupo. Abraçar o maior número de pessoas e falar mais e mais do amor que salvou hoje. Essa semana começa uma transmissão em uma rádio. Uau! Uau! Vocês estão me deixando apavorado aqui, assustado. Não vou mais parar de transbordar diariamente. Hoje mais uma live. Olha, Cacau Cunha, criar meu grupo Transbordo. Transbordar ativamente. Como fazer se a gente não tem vontade de tomar essa decisão? Você não precisa ter vontade. Se irritar, se você faz parte dessa ambiência, apenas toma uma decisão que faça sentido para você. Aquilo que está queimando no seu coração. Se fizer sentido para você, você vai alcançar mais pessoas. E com o resultado dessas pessoas, você vai começar a ter mais vontade. É um ciclo que se retroalimenta, tá? Então comece sem vontade mesmo. Faça só aquilo que está no teu coração. Eu vou me posicionar nas redes sociais. Ó, fazer live Salão da Palavra hoje 3 e 7, né? Olha só, fiz várias lives com 2 e 3 pessoas, ficava triste. Depois que você falou sobre suas experiências, eu mudei meu mindset, foi muito importante. É, amigo, foram algumas palestras, treinamentos, imersões, sem ninguém. Ó, Andréa, bora transbordar hoje massivamente para 7 pessoas. E é só o começo. Meta 300. Live hoje às 22 horas, lendo e comentando o livro de Atos. Muito bom. É isso aí. Mais uma oportunidade que nós temos de construir um dia memorável. Vamos fazer o nosso boot aqui? Tira os dedinhos do teclado agora. Tira os dedinhos do teclado. Respira fundo comigo. Eu vou te convidar a fechar os teus olhos. Respirar fundo mais uma vez. Comece a sentir os teus pés tocando o chão. Sente a palma da tua mão apoiada talvez na tua perna, na mesa, na cadeira. Isso, respira fundo. Senhor, a ti rendemos graça nessa manhã, pois o Senhor é bom. Obrigado por todas as oportunidades que o Senhor nos entrega todos os dias. Eis aqui um povo separado, um povo santo, um povo transbordante, um povo que foi chamado nessa geração para alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Eis aqui uma geração de líderes, uma geração de influenciadores, aqueles que não são mais influenciados, mas eles influenciam toda uma geração.
Começa a ver na sua frente agora uma terra seca, árida, sem vida. Você olha para frente, você vê um terreno todo rachado, uma terra toda rachada, seca. Você não vê plantas nem animais. Essa terra é fruto de uma terra sem vida, uma terra que, alguns quilômetros dali, foi construída uma barreira, e essa barreira impede que a água chegue até lá. Água que gera vida e vida que gera esperança. Começa a olhar agora para essa terra. Começa a ver como ela é escassa de recursos. Começa a olhar para ela e ver que ela não tem graça nenhuma. Ninguém a visita, pois é uma terra que não tem vida. Começa a olhar agora para essa terra e começa a ver o seu coração nela. Um coração repleto de oportunidades, mas que foi tirado a vida, que fazia frutificar. Começa a ver agora de longe aquela barreira sendo quebrada através de novas palavras de conhecimento. Começa a ver palavras de conhecimento apoiando aquela barreira, palavras de sabedoria, palavras de vida. Conforme elas vão se apoiando nessa barreira, essa barreira ela começa a ficar cada vez mais pesada. E conforme você vai tomando decisão todos os dias de não viver mais aquela represa, novas palavras de conhecimento são entregues a você. Assim como Paulo recebeu a oportunidade de ser separado para pregar para um povo, você recebe a oportunidade de um povo que está separado para você. Lhe é acreditado novas palavras de sabedoria. Não é através do teu braço, não é através da tua força, mas é através daquele que te chamou. E ele começa a colocar novas palavras, começa a ver novas palavras na sua boca. Palavras de sabedoria, palavras de amor, palavras de paz, palavras de benignidade, palavras de mansidão. Novas palavras são colocadas na sua boca. Começa a ver essas palavras que apoiavam aquela barreira, elas começam a entrar na sua boca agora. Conforme elas vão entrando, você só vai sendo um instrumento e você começa a transbordar essas palavras. Conforme você vai transbordando, você começa a ver aquela barreira sendo quebrada. E aquele rio começa timidamente correr, sentido para aquela terra árida. E conforme você vai encontrando mais pessoas, você continua transbordando, começa a ver essas pessoas que também eram pessoas de terras áridas, terras sem vida, sem água, elas começam a receber um novo fôlego. E conforme elas vão falando com você, a sua terra, ela começa a se tornar uma terra fértil. E a terra de outras pessoas também começa a se tornar férteis. Começa a ver você florindo e a outra pessoa também florindo, conforme você vai multiplicando, conforme você vai transbordando, a sua terra vai ficando cada vez mais florida. Começa a olhar para a sua terra agora, começa a ver ela florida. Novas flores, animais começam a chegar na sua terra, você começa a transbordar ainda mais, você se torna uma máquina de transbordo e você não consegue mais reter toda a vida que existe em você. Você começa a alcançar mais pessoas, começa a ver pessoas chegando até você. Você transbordando pessoas que chegam com a terra infértil. Você começa a transbordar na vida dessas pessoas e elas começam a receber vida, começa a olhar, cada um que vai chegando até você começa a ser transformado e elas começam a gerar flores, frutos e animais em suas terras. Começa a olhar agora, você vai fazendo um zoom out, você vai começar a olhar de cima aquela terra e você nota uma cidade florida, um estado florido, um país florido, você começa a olhar um mundo todo florido através do seu transbordo. Existe uma geração que está esperando a sua manifestação. Respira fundo.
Começa a contemplar agora um mundo que antes era um mundo escasso, um mundo sem vida. Coloca um sorriso no rosto agora e começa a contemplar agora um mundo repleto de vida, repleto de transbordo, um mundo florido com frutos e animais. Isso é resultado da sua decisão diária. Coloca um sorriso no rosto, esfrega as tuas mãos assim, ó. Escreve assim: é isso. Toda vez. Escreve assim: é isso. Toda vez que você dá um comando pro teu cérebro, ele termina a configuração. Você vai falar: é isso que faltava para minha vida. Todos os dias você vai, como a gente fala dos micros resultados, você vai validar essa informação no teu cérebro. Todos os momentos o cérebro precisa de uma validação. Assim como existe um processo de compra que você precisa ser ativado, é a mesma coisa quando você recebe uma informação. E quando você fala, é isso, você está validando isso para o teu cérebro. E ele fala, então eu vou guardar essa informação. Fechou? Bora tirar um print aí. Tira um print. Tira um print. Compartilha lá e coloca o maior aprendizado que você teve hoje no L4. E nos encontramos amanhã às 4h45 da manhã. Quero te convidar a ser um transbordante e trazer mais uma pessoa no dia de amanhã. Traga mais uma às 4h45. Você que chegou depois por algum motivo, é importante chegar. As nossas lives, elas deveriam durar mais ou menos 30 minutos. Hoje passou um pouquinho mais, mas tá tudo certo. E é importante chegar no começo para a gente fazer essa construção juntos. Fechou? Vocês são amados. Bora tocar o terror no dia de hoje. Já escreve, você que vai fazer a sua live, já escreve a sua pauta, você que vai dar treinamento, já escreve aí o seu treinamento. Nos vemos amanhã às 4h45. Faça um dia memorável. Tamo juntos. Tchau, tchau.